aí? Tudo bom, Isa? Tudo jóia? Eu falei que você é bonitão, não, né? Não, ela ficou feliz. Aliás, ela é uma gata, né? Gente, eu tenho o prazer de conhecer esse casal que eu amo, que são pessoas queridas, já vieram na minha casa, já jantamos, já almoçamos juntos. Uma honra ter você aqui, Verdade. Samuel. Isa, a honra é toda minha, estou muito feliz e empolgado, estou aqui desde o começo. Tá maravilhoso esse tema e vamos dar andamento, que é muito, muito legal a gente poder ter visibilidade em cima disso. É isso aí. Bom, Samuca, se você puder vir um pouquinho mais para cá, só para os comentários não te atrapalharem, ou você prefere que eu tire os comentários? Pronto, acho que tá bom Você assim? prefere que eu tire? Pode ser, pode ser. Mesmo? Eu adoro os comentários. Não, então deixa, não me atrapalha não. Tá, Não me atrapalha porque às não. vezes tem pessoas que querem perguntar alguma coisa para você, enfim, mas se você quiser... Sim. Então vamos lá, minha gente. Samuel Bortolin, ele é portador de paralisia cerebral e aos 34 anos ele é triatleta e palestrante sobre superação e motivação. Ele conta a sua trajetória desde a formação em educação física. Então o Samuel se tornou a primeira pessoa no mundo com paralisia cerebral a completar uma prova de triatlon. Eu fico chocada com a tua força, a tua perseverança, Samuca. E o Samuel, gente, eu conheci o Samuel, foi o seguinte: eu estava em São José do Rio Preto, onde uma prima do meu marido mandou um recorte de jornal, do Diário da Região, né? Qual que era o título mesmo? Eu só sei que foi um... Senhor do próprio destino. Isso, Senhor do próprio destino. E na época, o meu filho Lorenzo tinha o quê? Ele tá com 9, devia ter uns 4, 5 anos, faz muitos anos isso. E aquilo foi assim, a hora que eu li aquela matéria, eu falei assim, meu Deus, meu filho pode ser assim. Ele pode fazer esporte, ele vai... né? É aquela coisa, né? A representatividade, é você ver o sonho de alguém se realizando e aquilo se transforma no seu também. Então eu fiquei muito feliz, eu fiquei atrás de você, ó, um tempão nas redes sociais, mandando direct, não respondia, aí não me via. Bom, um dia você me notou. E nós combinamos um almoço. Eu vou te contar a história de verdade. Então, eu tinha aberto o Instagram e eu mexi naquela época mais no Facebook. E aí a Carol, que mexe no Instagram também, ela falou, olha, tem um fake aqui da Isabela Fiorentino falando com você. Porque ela achou que eu não... Aí ela abriu, ela falou, não é fake, é ela mesmo. Porque tinha ficado naquela parte de solicitação e na época eu não sabia muito, né? Nossa, eu fiquei no Eu achava que era o mesmo... tempão. Falei, gente, tô com a moral baixa, hein? Tô com a minha popularidade caindo. Mas no final vocês acharam que era fake, não era. Marcamos um almoço juntos aqui em casa. Veio a sua mãe, que é maravilhosa, que para mim foi muito importante conversar com ela, para entender, né, como que ela lidou com a sua deficiência. Você nasceu deficiente? Você teve falta de oxigenação no parto? Sim, nasci prematuro com falta de oxigênio. Uhum. Então, e na verdade é uma história que o Lorenzo não teve falta de oxigenação, na verdade ele nasceu normal, assim, bem, e depois de 2 dias ele teve um pneumotórax, e desse pneumotórax estourou uma veia da cabeça e deu um sangramento, como se fosse um AVC, e a hemorragia cerebral, que danificou uma parte do cérebro e comprometeu muito a parte motora dele. E eu lendo aquela matéria, Senhor do próprio destino, não é isso? Isso. Aquilo me deu, assim, me acendeu uma luz. E aí conversamos e tive muitos aprendizados com a sua mãe. Mas agora, a gente vai falar de você. Como é que foi a sua infância, a sua adolescência? O que te motivou a ser um triatleta? Conta um pouquinho desde lá de trás. Foi bem diferente do que a infância das crianças com paralisia cerebral hoje, porque era um período bem mais difícil. Né? Eu sou do final dos anos 80, de 88, e eu lembro que a minha inclusão no esporte ela foi na marra mesmo, foi na imposição, e muito porque eu usei outras habilidades que eu tinha, como liderança, como força, persistência, porque se dependesse do físico, eu sabia que não ia dar para mim, era muito diferente a força, o equilíbrio, e eu fui um menino que cresci tarde. Hoje eu tenho 1,79 m, mas eu tive essa fase do estirão mais tarde que outros meninos. Então, quando eu era criança, eu era o menor da turma, eu era o mais frágil, o mais fraco. E aí eu sempre soube que eu tinha que ter mecanismos na minha cabeça para entrar nisso aí. E aí a primeira vez que eu fui para participar da aula de educação física,
Que aí foi a primeira vez que eu quebrei um estereótipo, porque as pessoas esperavam de alguém com paralisia cerebral naquela época, alguém que gostasse de estudar, ficar sentado, prestando atenção. E eu era o oposto disso, eu tinha muita energia, eu era hiperativo, eu queria sair correndo, embora naquela época eu andasse de andador, mas eu tinha essa vontade, essa vitalidade, porque uma coisa eu sempre digo, né, Bela? A deficiência não é a gente. A deficiência é apenas uma parte pequena da gente, mas antes dela vem todo um perfil. E esse perfil enérgico, que gosta de se movimentar, eu teria com ou sem deficiência. Entendeu? A deficiência, ela coloca algumas limitações, ela coloca algumas coisas que eu faço um pouquinho mais devagar em relação às outras pessoas, mas o meu perfil e a minha personalidade é meu, nasceu comigo, alma, espírito, energia. E aí, com tudo isso, eu cheguei, não, eu quero fazer educação física. Aí a diretora falou, não, mas é só você fazer um trabalho. Eu falei, não, eu não quero, eu quero ir lá para a quadra, eu quero pegar sol, eu quero suar. Que bonito. E aí a primeira vez que... Primeiro assim, ninguém me escolhia no futebol, porque quem me escolhesse ficava com o time mais fraco. E aí naquela época ninguém gostava de jogar no gol. E aí eu vi, estava ali de próximo, como sempre, né? E um amigo meu tomou um frango. Chutaram a bola que ele podia ter defendido e não defendeu. E tomava um gol e ia para a linha. E aí, aí me deu uma ideia. Eu falei, gente, eu com toda essa dificuldade de locomoção, eu defenderia essa bola, porque eu seria um goleiro com mais vontade que ele. E aí eu percebi que meu espaço estava aonde ninguém queria estar. Eu falei, é aqui que eu vou jogar. E aí, quando começou o próximo jogo, eu olhei para um cara que a gente ficava conversando muito, porque ninguém escolhia eu nem ele era muito ruim também. Eu falei, ó, já combinei com ele, falei, ó, nós só temos um jeito de jogar, o que eu fizer você vem comigo. E aí eu falei, ó, agora o próximo jogo, eu vou num gol e ele vai no outro, porque os dois eram ruins, já começava equilibrado, por aí. E aí ninguém precisa jogar no gol, obrigado. E aí assim eu fui indo. E eu não tinha habilidade, eu não era um bom goleiro, só que eu tinha muita presença e eu tinha um conhecimento tático, porque eu gostava muito de futebol. E eu sabia motivar pessoas desde criança. Então eu sabia posicionar os melhores em cada posição para render mais. Sim. E com isso, eu ia notando que meu time ia ganhando mais do que perdendo. Meu time ganhava 65% das vezes. Eu ia anotando os placares. Eu não sou bom com número, mas eu sabia que eu tinha que ter uma razão para pertencer a algum time. E a razão, eu comecei a ver que qualquer criança quer estar com quem quer vencer. Isso, até adultos, né? Isso impacta muito. E aí eu fui com base nesse espírito vencedor. Eu não era um bom goleiro, mas eu sacudia a galera, eu chamava todo mundo, eu mexia com a torcida. Então isso tudo foi me tornando, em alguns campeonatos, eu cheguei a ser capitão, né? Aquele cara que é a voz do time, porque eu, como falava, eu comecei a falar muito tarde, eu falo, né, que eu acho que eu tenho anos de fala acumulada que é para colocar para fora, então... Fez muita fono para ter essa voz linda e forte, poderosa e com potência. Fiz muita fono, coloquei muito aparelho, eu coloquei todos os tipos de aparelho que você pensar. Para abrir céu da boca, o extra-oral, que é o freio de burro. O freio de burro, eu né? usei 10 anos da minha vida. Não, é horrível. É horrível. Mas valeu a pena, eu conversei com a sua mãe sobre isso, valeu a pena cada esforço, Samuel. Você chegou assim, Sim. E você... Eu vejo assim o seu Instagram, vejo as suas lives, vejo as suas palestras. Meu Deus, como alguém pode perder uma palestra motivacional sua? Assim, acho que aqui as pessoas já estão tendo tanta inspiração de ouvir você falar. Você tem o dom da oratória, viu? É treino? É muito treino. Você acha? Eu não sei, eu acho que você nasceu com isso, cara. Eu acho que é muito assim, eu acredito que a gente tem uns dons para ser julgado em público. Porque eu ia falar com 5 anos e aí eu falava muito errado, assim, no sentido que eu falava, as pessoas não me entendiam, e aí quando elas perguntavam de novo, eu sabia que elas não iam entender. Aquilo ali foi... eu fui me protegendo, me defendendo e me retraindo. E aí eu precisei de muitos cursos de desenvolvimento humano para ressignificar isso. E aqui vai uma parte importante. Eu acredito todo esse meu progresso, não pela questão física, mas pela questão mental, pela questão de visualização, de espiritualidade, porque... E a gente está num momento, né, Isa, que as pessoas elas precisam ter muita fé. Independente da crença,
Mas fé é acreditar naquilo que ainda não existe, mas que você acredita realmente. Porque se você viver uma vida baseada em somente o que ela é muito pequeno. Você tem que acreditar que vai melhorar, você tem que acreditar que isso tudo vai acabar, você tem que acreditar sempre que você pode ser melhor. E assim eu fui me construindo. Então, eu tenho 32 anos, mas eu tenho aí 20 anos de cursos de desenvolvimento pessoal, porque no começo eu ia com a minha mãe não tinha muito com quem me deixar, ela fazia os cursos, me levava e eu participava. Sim. Então, eu acredito muito essa parte mental, essa parte de acreditar mesmo e da gente visualizar um futuro que a gente sempre quis estar. É isso, eu acho que isso é tão importante, é visualizar onde você quer chegar. Eu tô sempre assim, às vezes eu vejo você correndo, é como se fosse uma montagem, assim, eu tiro a tua carinha e ponho a do meu filho. Sabe assim? Eu vejo lá você correndo, pedalando, fazendo os exercícios, eu fecho os olhos e eu falo, tira Samuca, que já realizou, entra o Lorenzo. É muito doido isso, porque é realmente você... É isso que você falou, a fé é você ter certeza daquilo que você ainda não recebeu, mas você sabe que você vai receber. Por isso que não tem como viver sem fé e sem esperança, principalmente nos dias de hoje, né? Samuca, você é referência hoje em superação. A gente sabe que você é um cara muito solicitado. Outro dia eu vi um post seu maravilhoso falando, sem querer expor ninguém, sem citar nomes de ninguém, mas de uma pessoa que disse que você estava cobrando sua palestra muito cara e que era um absurdo e tal. E eu senti que, da mesma forma quando eu abri a live, de que pessoas com deficiência, elas já estão estigmatizadas a não serem boas o suficiente. Então você não tem o direito de cobrar um valor que seja igual ou maior do que uma pessoa sem a deficiência. E você responde... E vamos falar sua resposta sobre isso. Conta aí. Eu respondi assim, que por trás, eu falei para ela, no caso, foi um curso online que era específico para pais e mães com crianças de paralisia cerebral. Né? Eu quero fazer, e ela e ela me questionou. Eu quero fazer. E ela, opa! Não, é sério. Vamos abrir. Quero me inscrever. Não, nós vamos abrir inscrição esse mês, Bela. Inclusive, tá na minha bio lá no Instagram, é só clicar, vai cair no WhatsApp da minha equipe, é só digitar eu quero. Tá bom. Tá? Tá bom. Para quem tá ouvindo aí que tem filho com paralisia cerebral. E assim, e ela questionou, o valor do curso era R$ 579. E ela questionou todos os meus valores. Olha, qual é a causa social que você luta? O que você acredita? Em plena pandemia, você cobrando isso. Para começar, eu acho que assim, eu tenho quase 100 palestras no currículo. 40% foi para pai, foi para instituições de deficiente e muitas delas eu não cobrei nada. Eu cobrava, às vezes, quando eu não estava no lugar, quando eu tinha que me deslocar, e aí, às vezes, tem palestra que para você ficar ali 1, 2 horas, são 3 dias que você tem que abrir mão, né? Sim, dependendo da logística. Tudo. E aí eu cobrava simplesmente valores simbólicos, assim, só para poder fechar a agenda. Porque eu tenho um compromisso hoje com uma agência, com uma grande agência, e você sabe como é que é esse negócio de hierarquia, prestar contas, contratos. Então, assim, eu fiz e faço muito. E eu faço porque isso está dentro do meu chamado, não é? Porque é o seguinte, eu cresci sem ter uma referência. Eu cresci sem saber aonde eu podia chegar. E hoje eu fico feliz de ser uma luz para essas mães, para esses pais, para essas crianças, porque eu por muito tempo procurei alguém adulto com paralisia cerebral e nem encontrei. Como você falou no começo da live, quando criança, me tratei no Sara Kubitschek, em Brasília, que era o único hospital especializado que existia, e os pais e as mães levavam as crianças como múmias. Né? Então, até dentro dos pais se tinha essa resistência no sentido, é claro que era no sentido de amor e proteção ao filho, mas eles isolavam o filho. Eles não faziam com que o filho convivesse em sociedade, nem tinha mãe que não queria nem falar com a minha mãe, porque aquele negócio, né? A cruz que a gente carrega sempre é mais pesada na cabeça da gente. Então, assim, hoje eu vejo tudo isso mais aberto, tudo isso mais fácil. A questão da internet facilitou muito isso aí, e aí eu só construí minha resposta com base nisso. Eu falei, olha, eu investi muito tempo e muito dinheiro para trazer aqui, resumido, e assim, porque assim, além de todo o estudo, tem toda a experiência, a vivência. E muita coisa, como você falou que você tomou um monte de não, eu tomei muito não.
A gente vai falar sobre a lei de cotas e tudo, né? Eu trabalhei de auxiliar administrativo, eu lavei banheiro, porque naquela época era o que me ofereceram. E aí eu queria subir ali, e aí eu falei, bom, não vão me dar a possibilidade de subir, eu vou construir minha própria empresa, porque eu quero ser dono, eu sempre tive essa vontade, esse desejo, líder, porque né? eu sabia que eu podia mais. E aí, assim, eu ia nas entrevistas com 2 faculdades, 3 idiomas, o inglês e espanhol básico, mas sabia um pouquinho, com pós-graduação, tudo, e me perguntavam simplesmente, pô, você consegue subir escada? Era a pergunta principal que me faziam. Porque não E aí, se eu foca na respondesse que não habilidade, estava foca na contratado. deficiência. Exato. E eu nunca gostei disso, eu nunca permiti que isso definisse quem eu sou. E nunca permiti com que isso fosse rotulado. A gente vem de uma cultura, né, que, assim, se a gente falar em termos de mundo, na Grécia Antiga, o deficiente era visto como um castigo de Deus. E ainda hoje, tem gente que tem essa mentalidade. Então, vai muito nessa linha de, pô, o deficiente não pode... Hoje, eu estou no mercado de trabalho, no mercado de palestras e eventos, e eu estou com os maiores palestrantes do Brasil, e poucos deles têm deficiência, porque eu vi que eu precisava montar meu negócio, eu vi que eu precisava... E foi assim, subindo degrau por degrau. Eu sempre encarei o fracasso como uma oportunidade de fazer de novo e diferente. Talvez foi essa principal situação que me deu alicerce, porque eu nunca desisti. Eu nunca desisti. E eu tenho essa crença. Isso eu reforço todo dia quando eu acordo. É como se fosse um mantra mesmo para me energizar, para me deixar radiante, para o meu dia ser maravilhoso. Cada dia eu sou melhor. Cada dia eu estou mais experiente. Cada dia eu estou mais conectado com Deus. Cada dia eu estou mais conectado com a minha família. Cada dia eu estou mais conectado com a minha mãe. E eu repito isso. E na época, há 22 anos atrás, isso era uma psicologia positiva barata. Muita gente considerava assim. E, na verdade, a gente vê que a palavra tem poder, a fé tem poder, a energia tem poder. E você, quando você acredita que você pode, quando você fala essas palavras olhando no espelho, você já muda a sua fisionomia. E mudando a sua fisionomia, você passa uma imagem mais da sua essência para as outras pessoas. Sabe o que eu fico pensando? A sua mãe te assistindo. Você imagina o orgulho que a sua mãe tem de você. E muitas pessoas lá atrás podem ter olhado para ela e falado, gente, coitada, né? Olha lá, o filho com deficiência. É o que eu vejo muitos olhares para mim. Gente, a Isabela, Sim. nossa, Bela, tão legal. olha, Coisa, né? É que não... Eu falo, gente, para! Mas assim, ó, para começar, a minha mãe procurou 8 médicos para mim poder andar sem andador. Então, 7 disseram que não tinha o que fazer, que era um caso perdido. E 2 deles chegaram a falar para minha mãe, olha, você é nova, você é bonita e vai viver sua vida. Não perde tempo com um filho que nunca vai evoluir. Ela ouviu isso de médicos, especialistas, cirurgiões, ortopedistas, neurologistas, entendeu? Ela ouviu. E na época, hoje se tem ainda uma cultura de medicina mais humanizada, se tem outras linhas. Naquela época não existia. E principalmente os médicos mais do topo, eles costumavam ser mais com ego inflado, digamos assim, né? E ela ouviu isso. E aí é o que eu falo para toda mãe e pai de pessoa com deficiência ou não. Isso aqui dá certo, independente. O seu filho, ele vai ter pai e mãe como referência. Na maioria das vezes ele vai ter pai e mãe como... Então, eu ouvi esses médicos, eu sabia que eles eram especialistas e tal, mas eu olhava a reação da minha mãe. E minha mãe olhava para ele e falava, ele vai andar. E eu acreditava naquilo. Porque na minha cabeça a minha mãe era muito maior do que qualquer médico. A minha mãe era a minha referência, como meu pai também. Então a reação da minha mãe, a energia acabava passando para mim, a confiança, tudo isso. E aí eu fui construindo muito pelo exemplo dela mesmo, de força, de resistência, de que a gente pode tudo. Assim eu choro também. Isso. Mas é muito verdade.
Ai, gente, meu filho entrou aqui, eu tô chorando, ele não vai entender nada. Mas, Samuel, o que você falou... Não, eu tô falando que eu tô emocionada, meu amor. Não é nada, gatinho. Não, eu tô falando com o Samuel. Lembra que ele veio aqui em casa? Não, peraí, calma. Ainda bem que ele chegou que me parou o choro. Samuca, o que eu quero dizer é o seguinte. Isso que você falou, para todo mundo que está assistindo, é tão importante porque a sensação, você vai ver o seu pai e sua mãe como uma grande referência. E a emoção que você vai passar para o seu filho é a de fé e a de que você, que assim, não, meu filho... Porque nenhuma mãe vai aceitar um diagnóstico que não seja o melhor para o seu filho. Nenhuma. Por mais difícil, não e não deve aceitar. Então, é isso, é você passar... Não, a gente vai conseguir. A gente vai chegar lá. Você vai conquistar o máximo que você puder. Mas o que era a história? Vou contar pra ele que ele estava falando, ele tem a mesma condição do Lourenço. É, bem mais pertinho. Ele não vai aparecer, que eu não gosto de mostrar, mas só mais pertinho pra ele te ver. E ele estava falando que os médicos falavam pra ele, pra mãe dele, que pra mãe dele não perder tempo, que ele não ia chegar a lugar nenhum, que ele não ia se desenvolver. E ele falou agora, tô falando aqui pro meu filho, pra quem chegou agora, que ele olhava pra mãe dele e ele sentia o que a mãe dele, a força que ela tinha, e não o que o médico falava. Então, se o médico falava que ele não ia chegar a lugar nenhum, a mãe dele falava assim, não, ele vai chegar, e ele vai vencer, ele vai andar, ele vai acontecer. Então, a importância da fé da mãe, do pai, dos irmãos. O médico tem um problema que ele não vai... Não, ele falou, o médico tem um problema na cabeça? Quem tem o problema era o médico. Não. Tem uma gemelha. Mas eu fiquei emocionada mesmo, porque eu vivo isso todos os dias, né, Samuca? Você me conhece, você sabe como eu sou positiva, como eu sou otimista, como eu sei que o Lourenço vai chegar ao máximo que ele puder. E os meus filhos também, a mesma coisa, tem uma paciência, né, com o Lourenço, de ensinar e de amor. E isso é muito lindo, viu? Parabéns, você é uma inspiração e eu tenho muito orgulho de ser sua amiga. Eu também, Bela. Muito orgulho. Você é... Nossa, que felicidade que eu tô. Você é uma inspiração mesmo para mim, para todo mundo, para quem é pai de crianças típicas, crianças atípicas, você é demais, viu? Me recompus bem na hora que meu filho aparece. Foi bom, porque eu não fiquei aqui, porque quando eu choro, eu sou um trem desgovernado. Eu não consigo parar. Aí começa a vir uma coisa atrás da outra, aí começa a vir lembranças. Não, mas aqui em casa quem chora em filme tudo sou eu. A Carol é firme, eu que sou mais emotivo. Linda que você constituiu. Mas eu nunca chorei em filme. Você nunca chorou em filme? Nunca. Mas vai chorar, pode deixar. Mãe, eu nunca chorei em filme. Mas vai chorar, tô te falando. Vai chorar. Não vou chorar. Você já assistiu o Rei Leão? Assisti. Você não chorou no Rei Leão? Não, por quê? O que tem? Poxa, é super emocionante. O que tem? Mas, Samuca, eu quero saber dessa família linda que você tá. constituiu, a Carol. E o seu filhote, Felipe, né? Isso. Como é que tá? Felipe, só para trazer no contexto, eu nasci com um irmão gêmeo e meu irmão faleceu logo depois do parto, né? Então eu sempre tive uma crença que a minha vida foi um milagre. E eu falo para as pessoas, toda vida é um milagre, porque é um processo tão complexo até você chegar lá e sobreviver, apesar de tantas coisas. E eu tive essa experiência quando eu nasci. Eu tive que lutar muito por primeiro respirar, mas a probabilidade maior era de eu não ter sobrevivido. Então eu sempre encarei a vida como um milagre. E meu irmão, ele sobreviveu 2 dias, ele não resistiu e infelizmente ele faleceu. E ele chamava Felipe. Ele foi, minha mãe registrou ele. E aí, quando a Carol ficou grávida, em 2017, ela partiu dela mesmo fazer essa homenagem para o meu irmão. Então hoje eu tenho um filho chamado Felipe. Ai, meu Deus! E assim, ele é a prova que a vida sempre nos dá oportunidades de viver coisas lindas. Que a gente não deve se apegar ao passado, que talvez o futuro seja melhor. E é nisso que eu constituo a fé, é nisso que eu constituo tudo que eu treino, porque se você enxergar, se você sentir, sua vida vai melhorar, vai melhorar. E se você trabalhar dentro do que você foi chamado, dentro das suas possibilidades e for muito esforçado, vai dar tudo certo. Nem sempre é no tempo que a gente quer, porque a gente quer tudo para ontem. Eu sou muito ansioso, eu quero tudo para agora.
Mas acaba dando certo, é só não desistir. A gente não pode desistir. Nunca. Fracassar não é dar errado 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Fracassar é desistir de um sonho, desistir de um objetivo grande, porque uma coisa tem em comum entre pessoas com deficiência ou não, todos nós passamos por provações, né, Bela? Você mesmo, para entrar nesse mundo, você falou no começo da live que foi rejeitada muitas vezes, falaram isso, aquilo. E eu ouvi muito isso, eu ouvi que eu não ia conseguir falar, eu ouvi que eu não ia conseguir andar. E hoje eu olho assim e falo, poxa, quantas pessoas vocês conhecem que fez 21 quilômetros? É uma coisa difícil para quem não tem nenhuma deficiência. Né? E eu, com paralisia cerebral, eu fiz 21 quilômetros, eu fiz mais de 10 triatlons, que é outra coisa difícil. Para quem não sabe, triatlo são 3 modalidades, né? Natação, geralmente em águas abertas, que dificulta muito. Pedal, que é a bike, e a corrida no final. E você tem que fazer isso tudo meio junto. Então tem que ter um preparo físico, mental. Você usa todas as áreas do seu corpo. Membro superior, membro inferior. Você usa tudo. E se você se entregar ali e falar, pô, eu tô cansado, você realmente não consegue chegar no final. Eu faço provas e eu vejo pessoas desistindo o tempo todo, porque ficou difícil. E você não se deixa. Eu treino muito. Não. Vai até o teu limite, você atravessa os seus limites. Mas isso não é muito raro, viu, Samuca? Por isso que eu acho que você é um cara diferenciado. Acho que tem muita gente que não tem, talvez, o seu preparo e a sua força de vontade, porque é algo muito excepcional que você faz. Eu vejo Mas você... é uma construção, né, Bela? Eu não nasci assim. A gente... É aquele negócio, quando você nasce numa condição que não é diferente dos outros, ou você fica mais forte, ou a vida te engole. E aí eu sempre escolhi persistir, eu sempre escolhi tentar fazer diferente. Eu não falei, mas a primeira vez que eu joguei bola, eu entrei na linha, na verdade, porque 2 pessoas se machucaram, não tinha ninguém para pôr, me chamaram. E na primeira bola que veio, um cara me jogou para fora do campo e me empurrou. E eu, fraco, baixo, sem equilíbrio, eu caí, me esfolei e levantei e falei, vou continuar jogando. Porque ele olhou para mim e falou, olha, seu lugar não é aqui. Aí eu fui marcar ele e pisei no pé dele. Foi uma maneira que eu tive de me impor. E eu falei, meu lugar é onde eu quiser. Eu vou jogar aqui, meu time vai ganhar do seu. Então, assim, se eu deixasse aquele momento que foi doloroso, que me marcou, que me marca até hoje, se eu deixasse aquilo definir, talvez ali morreria o Samuel atleta. Samuel! Entendeu? Então não deixe... E eu acredito um pouco em talento e dom, mas é que às vezes as pessoas elas passam a vida sem saber qual é o propósito, qual é o talento que elas têm, porque elas não se dão a oportunidade de desenvolver isso. Então, eu fui um cara que explorei tudo. Isso aqui pode me ajudar? Eu vou fazer, eu vou investir meu tempo nisso. Eu até hoje faço exercícios de fono, por exemplo. Então, assim, o meu foi sempre o básico, muito bem feito, e aí você vai aprimorando. Mas você nunca vai ser ótimo, você nunca vai ser extraordinário em nada na vida antes de ter frequência, antes de ter persistência, antes de ter consistência e fazer várias vezes. Para você ficar bom, você tem que repetir várias vezes. Eu dei a filmagem, Bela, da minha primeira palestra. Foi horrível. Com quantos anos? Como é que você começou a fazer palestra, Samuca? Como eu te disse, a palestra faz parte do meu chamado. Eu sempre motivei e inspirei pessoas, simplesmente, às vezes até pessoas que eu não conhecia, simplesmente pela postura, pelo jeito que eu era. E aí eu comecei a ser convidado, tinha alguém desmotivado, olha, eu tô com uma amiga em depressão, vai lá dar uma palavrinha para ela. Eu falava, pô, olha, minha vida foi muito mais difícil que a sua e tal. E aí eu fui nesse 1 a 1, né? E aí eu entrei na faculdade, comecei a ser chamado para, vai lá falar um pouquinho. O professor me cediu uma aula para falar um pouquinho da minha vida com a turma de psicologia, depois foi para fisioterapia. E aí eu vi que eu falei, pô, isso aqui pode ser um negócio legal, eu estou gostando disso. E aí foi aonde eu decidi profissionalizar de novo. Eu investi muito tempo e muito dinheiro para me qualificar, porque não fica nesse mercado quem não melhora, quem é ruim. E aí eu comecei e para mim foi um caminho muito natural, porque o que eu falo, eu vivo todos os dias.
Eu falo para as pessoas terem mais disciplina, mas eu acordo todos os dias às 5h30 da manhã. Eu falo para as pessoas que tudo é possível, mas eu já quebrei um diagnóstico que foi dado por mais de 7 médicos. Eu falo para as pessoas ter fé, mas eu acredito que cada dia mais eu vou estar melhor, que cada dia a minha vida melhora, porque é nisso que a gente tem que acreditar. Eu acho que se você acreditar em outra coisa que não for isso, você está se prejudicando. E eu não gosto quando eu permito que meu cérebro me prejudique. Que ele te sabote, né? É isso, você vive tudo que você prega, tudo que você fala. Isso é ter coerência. E eu amo pessoas coerentes. Samuca, quais são as próximas palestras, próximos cursos? Porque eu acho que tanta gente gostaria de te ouvir um pouco mais. A gente está aqui falando por, sei lá, 30, 40 minutos, mas eu acho que você tem muita coisa para ensinar. Como é que a gente pode acessar aí toda essa sabedoria sua? Vai no meu Instagram, clica no link que tiver na bio. Se quiser participar do curso Criando Vencedores, que é para pais e mães de crianças com deficiência, coloque eu quero. Se quiser saber de palestras, estou fazendo palestra online, estou fazendo bastante palestra, tem uma palestra, inclusive, sexta-feira agora. Coloca lá, eu quero palestras, que a gente vai direcionar para a empresa certinho, que cuida da minha carreira, para o meu assessor cuidar disso aí. E a gente está se adaptando a essa nova realidade. Eu já vinha no digital há muito tempo, e agora, nesse momento, é o que está sendo permitido a gente fazer com segurança, são os eventos online. Então, a gente já está atuando nisso há alguns meses. Tá, e quando aquele tudo negócio isso passar... que eu falo muito sobre ser adaptável, né? E foi uma das coisas... Quando decretou a pandemia numa semana, na outra semana eu já estava com a palestra online pronta, porque eu não sabia quanto tempo ia durar. Eu até achei que ia durar bem menos do que está durando, mas eu fui me preparando. Tá. Eu só preciso marcar aqui, Samuca, o seu Insta. Samuel. Deixa eu colocar. Samuel. Bom, quem não tiver, aparece aqui em cima também, é só clicar quando tá Isabela Fiorentino com Samuel Bertolini. Eu coloquei Bertolini, errei. Então, é só clicar, é que aqui para mim não aparece. Clica em cima, vai no perfil dele e olha, quem chegou agora perdeu duas pessoas muito queridas, que eu também conversei, que é a Georgia, que ela tem síndrome de Down e é modelo, e a Samantha Bullock, que é cadeirante, também modelo, e tem uma... Agora Conversei. Então, no meu feed tem lá marcado todo mundo. Sigam, gente. Essas pessoas precisam de visibilidade, precisam de força. Então, comentem que assistiram. Isso tudo traz, né, a gasolina que a gente precisa para não desistir. Não desistir. Samuca, eu tinha uma coisa para te perguntar que agora me fugiu, meu Deus. É tanta coisa que eu queria falar com você. Bom, você está em Rio Preto? Estou em Rio Preto. Aí tá complicado, né? Covid. Tá. Agora tá um pouquinho pior que a capital. Eu tô sabendo. Tá Vocês tudo estão bem, né? ainda. Pode falar. O meu filho quer falar com você bem. alguma coisa. Ô, Samuel. Oi. Teve um monte de coisa também que, tipo, na escola, teve um monte de pessoa que ficou zoando loucos, que ficava zoando loios. Tem um monte de amigo meu que ficava me defendendo. Eles ficavam xingando essa pessoa por toda a semana. Que ficava zoando o meu irmão. Elas ficavam xingando a pessoa por toda a semana. Entendi. É porque zoaram o Lourenço e os seus amigos ficaram xingando. É que não é por aí que se... Né, que você vai dar na mesma moeda, né? Então... Mas é legal ter essa proteção. Eu sempre tive amigos que me protegeram também. E no grau de maturidade da criança, o melhor que ela pode fazer às vezes é isso. E para a pessoa com deficiência, isso é um combustível dela saber que ela pertence a um grupo de pessoas que apoia ela. Isso eu amei essa o mais importante. Vou fazer um print aqui, meu marido que não veja. Meu marido não gosta que eles apareçam e tem toda a razão, e eu acho que tá certo. Tem que preservar. Samuca, você tem mais alguma coisa a acrescentar, meu querido? Algum site? A Carol tá do meu lado, não quer aparecer, te mandou um beijo. Não quer aparecer, Carol? Oi, meu amor, eu tô morrendo de saudade de você. Oi, Bela, eu também, viu? Tá dormindo já? Não, 7h30 ainda. Não, acho. Ele vai dormir meia-noite, ele tá na casa do vô. Mentira, gente, mas meus filhos também estão dormiam 7h45 na época de escola. Agora,
11 horas estão indo para a cama só. Ah, mudou tudo. E outra coisa, Bela, é o seguinte, ó, o mundo da moda tá me perdendo, porque eu vejo muitas meninas com deficiência, eu vejo muito isso, e eu não vejo os meninos sendo representados. Então, tô aqui. Quem se interessar, me manda um direct que a gente conversa também. Eu gosto de me vestir bem. Ó, Carol, eu tava revendo hoje as fotos que vocês me mandaram de modelo do Samuel. E é uma coisa muito bacana. Eu vou postar no meu feed, eu vou postar essas fotos. Você tem toda a razão. Eu falei para Jorge, Jorge, você está inspirando meninas e meninos, porque realmente menino é mais difícil de estar no meio da moda. Então, olha, próximo Fashion Week, vou falar com o Paulo Borges. Teremos a Gi, teremos Samuel, teremos Samantha. Vamos colocar toda essa galera dessa live para a passarela, para desfilar e ganhar dinheiro com moda, poxa vida. Não é? A moda é um mercado... Com certeza, eu gosto de me vestir bem. A indústria têxtil é a roupa é uma ferramenta importante para a gente ter confiança e mais autoestima, tanto para homem quanto para mulher, né? Então... É isso aí. Bela, e você viu que na gravidez eu tive um tumor na visão, afetou minha aparência, Carol, né? Eu sei. Mas você viu aqui a autoestima, não tem como eu deixar minha autoestima cair, porque essa aqui, ó, não me deixa. Foi, a Carolzinha, bom, a Carol quando eu conheci... Para trabalhar 10 na autoestima. Eu falei, gente, que casal lindo, que menina linda, que menino lindo, coisa mais linda do mundo. Aí no final do ano, no ano passado, né, você me deu a notícia do tumor. Que você encontrou o tumor e que aí teve que operar e cair um pouquinho o olho. Mas é uma coisa super estética. Você tá enxergando bem desse olho ou não? Não enxergo desse olho. Perdeu totalmente a visão? Perdeu. Perdi. Tá, mas tá conseguindo enxergar. Mas foi por uma boa causa. Foi por uma boa causa, porque eu escolhi minha gravidez até o final e meu filho desmamar para eu operar. Eu fiz tudo com calma no tempo que tinha que ser. Gente, olha, só para vocês entenderem amor, né? Amor de mãe. Então, conta, Carol. Você, na gravidez você descobriu o tumor, que teria que ser operado o mais rápido possível. Descobri com 3 meses. Vai lá, pode ser. A médica queria que eu saísse da cesárea já para operar o olho. Eu falei, imagina que eu vou mexer com um neném chegando na minha vida, que eu vou me expor numa cirurgia de grande porte, delicadíssima, né? Ali do ladinho do cérebro. Falei, não, os médicos que me aguardam. É isso aí. Aí eu pude esperar porque era benigno, tá? Aí eu esperei. E aí foi a melhor escolha que eu fiz. Hoje o Fê tá ótimo, né? Eu vejo como sorte. Podia ter sido tanta coisa pior. Foi um tumor, tirou, resolveu, acabou. Isso mesmo. E você continua linda e maravilhosa, tá? Uma gata igual. Obrigada. Essa gata, porque ela é realmente muito linda. Vocês, olha, você formam um casal. Que coisa maravilhosa. Então, a gente podia realmente ter uma campanha aí com vocês dois, quem sabe. Mas Fashion Week, você pode contar comigo que eu vou falar pro Paulo, sim. Maravilha. Tá? Tô dentro. Gente, vocês não sabem o que aconteceu, Bernardo. Não, vou mostrar. Vocês não sabem. O Bernardo, ele mudou toda a minha luz e ele tirou todos os meus papéis da entrevista. Olha o que ele fez. Ele arrumou tudo. Ó, aqui era uma bagunça. Ele arrumou tudo. Ele colocou essa luz, que era do quadro aqui, tudo na minha frente e meus papéis. Acha aqui pra mim a entrevista da Lari Mariano, meu amor. Os papéis, você misturou tudo, gatinho. Então pode achar aí, porque é a minha entrevista agora, eu preciso falar com ela. Todas as minhas perguntas. Vai demorar muito, mãe. Não, você vai achar, pelo amor de Deus. Mãe, olha isso. Olha quanto papel. Peraí, mas aonde você pôs, meu amor? Umas 500 perguntas. Meu Deus Home do office, céu, cadê o da Lari Mariano? Peraí. Ó, tá escrito, Mariano. Tá escrito. Georgia. Não, Lari, pelo amor de Deus. Lari, é bom que ela já trabalha comigo. Ela já vai... Mari. Espera um pouquinho, porque... Mariano. Achei. Ai, sim. Não, Samantha, não achei. Procura, Lari Mariano. As perguntas. Ah, achei. Aonde? Cadê? Gente, vocês me perdoem? Não, tá tudo tranquilo. Isso aí é home office. Obrigada. Valeu a sua intenção de arrumar tudo. Não, ele tá numa bagunça cheia de papel, ele empilhou tudo. Só que ele juntou os rascunhos com as perguntas. Olha que maravilha. Tá aqui, Lari Mariano. Eu anotei algumas coisas aqui também, Bela, e aí tá tudo desenhado, que o Felipe desenhou tudo em cima. Nossa, Maria. Então agora junta tudo aqui e a mamãe vai ficar com essa aqui. Falta uma que eu preciso apresentar a Lari. Bom, tudo bem, a Lari eu já sei de cor. Ó, Samuca, desculpa a confusão. Obrigada, Bê, obrigada pela ordem que você fez aqui pra mamãe. Ajudou muito. Não, foi tudo ótimo. Tudo bem, agora eu preciso achar a bio da Lari. Bom, achei.
Samuca, um beijo enorme para você. Pessoal, desculpa aqui essa bagunça. Olha, você tá no meu coração, te admiro. Sempre que eu vejo meu filho tendo algum desenvolvimento motor, eu penso em você. Eu sei que ele vai alcançar. Que legal. Ele vai fazer a cirurgia agora, quadril, joelho e pé que você fez, vai fazer agora em setembro, para endireitar, deixar a perninha mais reta. Acho que vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso. Vai sim, vai dar tudo certo. Vai sim. Pode ter certeza. Olha. Brigadão, Bela. Muito feliz de ter participado e vou ficar aqui para acompanhar a Lari também, que eu sou fã. É, a Lari é demais. Então tá bom, Samuca. Obrigada por tudo. Beijo. A live tá salva, hein, turma? Espera aí que ainda não acabou. Beijo.